Para quem está começando a fazer ultrassonografia, uma das maiores dificuldades é criar a janela acústica, abordar de forma adequada os órgãos, né? Desenvolver, destravar a mão para analisar melhor determinados órgãos, e isso é um treinamento. É um treinamento como aprender a tocar um instrumento, como melhorar num esporte, aprender a desenvolver algum esporte, alguma atividade física. É um treinamento, porque vai ficar desengonçado mesmo. Então, o que eu quis trazer nessa aula, eu estou fragmentando esse aprendizado com órgãos específicos. Então, eu estou criando vários temas, várias aulas com abordagens específicas de cada órgão. Então, nesse aqui, a gente vai fazer a abordagem do rim esquerdo. E existem níveis de dificuldade. Esse é um nível até simples de abordagem por conta da anatomia favorável da paciente que a gente vai analisar. E, na verdade, o ideal é que seja assim realmente no início. Então, para quem está iniciando a atividade de ultrassonografia, uma das formas é fazer um treinamento. E eu estou ajudando você a fazer essa evolução e destravar a mão baseado, por exemplo, nesse vídeo. Tá legal? Então vamos assistir. Esse é uma das abordagens que eu estou fazendo, mas agora a gente vai ver aí como abordar melhor o rim esquerdo. A gente vai falar sobre o rim esquerdo e a abordagem inicial que eu gosto de fazer é essa, em decúbito lateral direito. Para nossa felicidade, esse é um rim bem facinho de ver, né? A gente só encosta aqui e ele já aparece inteiro. Mas também, na verdade, para nossa tristeza, isso não é a rotina. A rotina é quando a gente encosta aqui, a gente vê um pedaço, aí tem que batalhar para ver o outro, batalhar para ver o outro e ficar procurando para achar uma janela acústica que funcione bem, pedir para o paciente inspirar, expirar, e a gente vai tentando de todo jeito, tá? Então o rim, a maioria das vezes, ele não tem essa facilidade toda de pegar aqui, mesmo sem a respiração profunda, né? Ela está com a respiração livre, então isso é ótimo, né? Bom até para mim, para eu poder mostrar algumas coisas interessantes aqui. Então agora eu vou pedir para que ela encha profundamente, respire fundo e prenda. E quando enche profundamente, já sai do lugar, já não é mais aqui que eu pego, eu vou ter que mexer um pouquinho no meu aparelho para achar outra janela que funcione bem. Solto o ar, e aí eu achei. Aí ela solta o ar, e aí já não fica tão perfeita aquela janela, eu vou ter que voltar para aquela minha posição original, entendeu? Então assim, são sutilezas. E o que está me atrapalhando a ver que eu tenho que fazer assim para ver de um jeito, assim para ver um outro? Eu não sei se você consegue perceber aqui, ó, tá vendo? Tem alguma coisa atrapalhando? Vamos fazer o transversal aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Fica mais claro que o que estava me atrapalhando é uma pontinha de costela aqui, ó. Essa costela. Se eu subir um pouquinho, tem outra costela aqui. Se eu subir mais um pouco, vai aparecer outra aqui. Aí eu já estou lá no baço, né? Então essa costela, essa costela, essa costela. As costelas nos hipocôndrios, elas vão atrapalhar um bocado a nossa investigação, assim como gases também. E no caso das regiões mais superficiais do abdômen, mais superiores, perdão, a gente tem as pontinhas ali do pulmão. Mas voltando para o rim, a gente tem que batalhar então as janelas entre os espaços intercostais ou abaixo do rebordo totalmente. Mas aí, dependendo do paciente, ele vai conseguir respirar fundo a ponto de tirar todo o rim debaixo dos arcos costais. Outras anatomias isso não é viável, tá? Então, importante para estudar o rim e fazer uma documentação boa é que você ache uma janela que consiga pegar os dois polos, o polo inferior e o polo superior, pelo menos para documentar. Respire, só para de respirar, por favor. Eu peço para ela parar de respirar, para não ficar tendo que correr atrás do rim, ele não ficar se movimentando. Eu diminuo aqui a profundidade para ele ficar maior na tela e friso a minha imagem. Pode respirar normal. A partir daí eu já posso medir a principal medida do rim, que é a longitudinal, tá? De polo a polo. Talvez até eu tenha exagerado um pouquinho ali, daqui
até aqui, está mais correto, certo? 99 milímetros, ou seja, um rim de tamanho normal, o rim vai de 9 a 12 aí, então está dentro da expectativa, tá? A outra medida importante a ser feita é da espessura do parênquima renal, que vai da transição do seio renal, essa parte mais ecogênica central, onde tem ali principalmente cálices, né, e estruturas vasculares mais calibrosas, até a superfície. Então, a gente faz essa medida. Muitas vezes você pode fazer em outras regiões, tende a ser um pouco mais espesso o meio do rim do que nos polos, a espessura do parênquima. Então eu costumo pegar uma parte média para fazer ali um balanço ali, nem valorizar para cima nem para baixo, certo? E aí eu vou precisar agora do transversal. Então vamos lá começar essa brincadeira agora. Respire fundo, prenda a respiração. Vou pedir para ela respirar só para ficar paradinho, para a gente fazer esse estudo aqui, ó. Se eu estou no longitudinal desse jeito, meu transversal vai ter que ser desse jeito. Então eu posiciono aqui e aí eu tenho o rim transversal. Pode respirar normal. Agora o que acontece é o seguinte, ó. Eu tenho meu transversal ali, eu posso fazer minhas medidas, certo? Então vamos voltar aqui. Eu vou fazer medida, é isso. E quando ela solta a respiração, o espaço é outro, né? A gente já falou sobre isso. Então, ó, vou fazer o transversal aqui, certo? Quando eu pego o transversal, deixa eu ver se eu... Olha que interessante, vamos falar sobre isso. Antes de pegar a medida anteroposterior e transversal, olha só. Tem um feixe de sombra aqui, de uma costela, um feixe de sombra aqui de uma costela. E está me atrapalhando um pouco achar o limite aqui dessa cortical, para eu poder fazer aquela medida anteroposterior, certo? E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso movimentar, ó, porque eu tenho aqui arcos costais, certo? Então se eu estou com o aparelho aqui, ó, é óbvio que eu vou fazer sombra desse arco. Então eu vou precisar jogar para cá. Quando eu jogo para cá, eu fico com sombra desses dois arcos. Aí eu preciso jogar para cá. Aí eu fico com a sombra desses dois arcos. Então o tempo inteiro eu tentando fazer esse movimento aqui, ó, né? Tanto de longitudinal quanto de transversal, para pegar as estruturas. Se eu estou aqui, tem a sombra desse arco, e eu quero melhorar o que está aqui embaixo, para cá talvez fique difícil de eu chegar, mas para cá pode ser que eu consiga, porque eu vou arrastar para cá e vou olhar, porque a estrutura está aqui, certo? Então eu preciso tirar da costela, sair de frente da pilastra e olhar para lá. Então por isso que o movimento é arrasta e angula. Vamos fazer de novo aqui, ó, na prática, ó. Aqui é aquela sombra principal. Eu quero ver esse pedaço. Então eu arrasto para cá e angulo a ele aqui, ó. Certo? Aí eu quero voltar para ver aqui. Eu arrasto para o espaço de cima e angulo. Então, é o tempo inteiro essa noção desses movimentos aqui, tá? Como se a gente estivesse realmente olhando com os próprios olhos, tá? Então, o feixe de som aqui é como se fossem os nossos olhos que a gente está trazendo para cá. Respire fundo, prenda. Eu quero tirar um pouco esse rim das costelas para fazer a medida transversal, ó. A transversal não, a anteroposterior. Aqui, ó. Ok? A gente vai fazer essa medida. Solta o ar. Anteroposterior, deu ali 45, 46. E depois a transversal, que está aqui, ó. Beleza? 42. Eu normalmente faço duas medidas, longitudinal e anteroposterior. Essa última transversal não costumo fazer, mas não tem problema. Inclusive tem gente que faz uma só. Tá tudo bem também, tá? Agora eu acho importante mandar a medida do parênquima. Isso aí não deve faltar, porque é uma forma de acompanhar a evolução dos rins, mostrar, é um dos parâmetros de saúde do rim, né? Essa espessura cortical aí, dentro de uma normalidade ou dentro de uma medida habitual. Então é isso daí, ó. Repare aqui, ó, só os detalhezinhos anatômicos. Repare aqui as pirâmides renais, né? Elas são mais hipoecogênicas. Aqui a parte mais ecogênica do seio renal.
E a gente precisa investigar todo o rim sempre, né? Sempre investigar, tanto longitudinal de lado a lado, quanto transversal de polo superior ao polo inferior, tá? Não se dê por satisfeito se você fez esse rastreio e está com sombra em cima de um pedaço, não se dê por satisfeito, vai buscar investigar essa parte que não foi bem vista daquela forma, tá? Todo órgão importante que você examine ele todo, não deixar passar umas lesões nodulares, algumas alterações mais focais, tá? Então, ó, busca com rim, né, isso também é interessante da gente comentar. Busca para avaliar o rim a janela com o baço. Olha o baço aqui, ó. Olha que maravilha quando eu consigo pegar essa janela, né? Quando eu interponho o baço entre o transdutor e o rim esquerdo. Olha que massa, né? Fica com uma avaliação do rim muito legal, porque aí eu fico com uma qualidade de som muito boa chegando no rim, e aí o eco fica mais perfeito, né? Eu posso até mexer aqui um pouco no TGC para equalizar um pouco o meu brilho, né? Então, muito legal. Então, sempre que puder usar o baço como janela no rim esquerdo, é muito bem-vindo, vai ficar muito bonito o seu exame.